Em lados opostos de São José dos Campos, duas histórias. Duas realidades diferentes são unidas pelo mesmo amor de mãe que luta diariamente pelos direitos e pela inclusão dos filhos. Tanto Elisete quanto Camila são mães de meninos autistas. A primeira, dona de casa, descobriu que o filho Micael era portador do transtorno do espectro autista aos 2 meses de idade. Já a segunda mãe teve o diagnóstico revelado quando o Henrique tinha 2 anos de idade. Hoje, anos depois da descoberta, elas convivem com os desafios diários da criação de uma criança com autismo. Os desafios são constantes, são diários, né? A gente está sempre numa correria tremenda, né? E é terapia, é médicos, é medicação, é alimentação, né? É escola. Então, os desafios para nós é diário. Mesmo usando o serviço tanto do convênio quanto do particular, a gente tem uma escassez de profissional que conhece e que consegue fazer o diagnóstico. Então, eu acho que a primeira barreira, a primeira luta foi essa. O autismo é um transtorno no desenvolvimento neurológico que gera alterações na comunicação, na interação social e também mudanças de comportamento. É importante destacar que, ao contrário do que muitos possam pensar, o autismo não é uma doença, e sim um modo diferente de se expressar e reagir, como explica melhor este psicólogo. A definição clássica e, digamos assim, mais categórica é difícil. O que eu poderia dizer é que é um jeito de ser distinto. É claro que tem os seus graus, as suas nuances, mas a definição de fato, se eu pudesse colocar grosso modo, seria uma pessoa que tem uma dificuldade talvez na fala, uma dificuldade numa cognição, que é chato falar dessas palavras mais estigmatizadoras, mas é alguém que tem uma dificuldade em compreender o mundo como nós compreendemos. Apesar de no início do mês ser comemorado o Abril Azul, uma data de conscientização sobre o autismo e como dar mais visibilidade ao tema, esse transtorno ainda é desconhecido pela maior parte da população. Por isso é comum que pais de crianças e jovens com autismo ainda enfrentem situações e casos de preconceito no dia a dia, com a convivência com outras pessoas e até mesmo dentro da própria família. Tem o preconceito, ele ainda é grande, a informação já está, né, as pessoas já estão tendo mais informação, mas ainda tem um preconceito. A gente já chegou até a ter certos atritos com pessoas familiares, né? E fica assim, não é só eu, muitas pessoas já tiveram problemas com familiares por conta de não aceitarem seus filhos, né? Enquanto é criança, querendo ou não, todo mundo tem uma aceitação maior por criança. A criança é mais bonitinha, a criança, né, não sei, eu acho que tem uma empatia maior quando a gente fala em criança. E quando a gente vai falando em adolescentes e principalmente adultos, começa a se ter um certo medo, um receio, porque às vezes eles gritam, às vezes eles podem se autoagredir. Em São José dos Campos, cerca de 1.160 pessoas com autismo são acompanhadas pelos serviços públicos de saúde do município. E foi pensando em atender melhor as necessidades deste público que a Câmara criou a Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo. Por meio deste grupo, surgiram algumas iniciativas voltadas para os autistas, como a criação de um documento de identificação, incentivo à criação de Calm Zones em shoppings da cidade, além da regulamentação da RIA, a Rede de Inclusão ao Autista no município. Mas para quem precisa desse suporte diário, ainda são necessárias mais ações para atender essa parte da população. Se tivesse um local, né, que pudesse reunir todos os profissionais para estar dando esse suporte, para a gente seria fundamental, né? Como eu disse, você tem que estar num bairro, né, e depois ter que correr para ir num outro lugar. Com a criança é muito difícil. Seria fundamental se tivesse um lugar específico para atender todas as regiões de São José e dar esse suporte que eles precisam e ter profissionais para atender, né?
conseguir uma vaga na escola, com todos os direitos que a gente tem, de um programa individualizado, de uma atendente terapêutica acompanhando essa criança, também se torna mais uma luta. E aí se torna uma luta o nosso dia a dia, de você poder andar num shopping e não ser mal visto se sua criança entrar numa crise, de você poder ir num clube, numa padaria, numa farmácia, e saber que você tem a prioridade na fila, de você poder ir num supermercado e se passar por alguma crise, ou se você estiver numa fila prioritária com uma criança que a princípio não tem cara de nada, ninguém ficar te olhando feio. Ações que podem ser consideradas pequenas neste momento, mas que aumentam a esperança de que, em um futuro próximo, a conscientização sobre o tema seja cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. É preciso ter essa intervenção precoce para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor, né? Educação, saúde, lazer, né? Tudo aquilo que é disponibilizado para todos, para um todo, eles precisam com uma potencialidade maior, né? Porque ele faz atividade física, né? Então ele se desenvolve, a cabecinha dele se desenvolve melhor. Então esse desenvolvimento tinha que ser fornecido a todos, né? De um modo geral. Eu espero que a gente continue evoluindo a cada dia. Espero que essa evolução talvez seja um pouco mais rápida do que realmente ela acontece. Isso é uma esperança. E eu imagino que num futuro, não sei quando, mas que num futuro falar que tem uma criança atípica ou que o meu filho é diferente, isso não vai mais fazer sentido. Que o autismo faça simplesmente parte de uma característica do ser humano e não que transforme ele num ser completamente estranho ao ambiente que ele vive.